Olá a todos, me chamo Felipe Matos, sou contador, especialista em contabilidade pública, faço parte da empresa Econtap, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, uma empresa que tem diversos clientes na Bahia, entre prefeituras e câmaras, e um desses clientes é a Prefeitura de Teolândia. E vamos dar início aqui à apresentação da audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2025. Dando início aqui, nós podemos ver que a audiência pública, como falei, referente ao segundo quadrimestre de 2025. Aqui teremos as informações de janeiro a agosto do exercício atual, 2025, certo? Essa obrigatoriedade ela está lá na Lei Complementar número 101 do ano de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também conhecida como LRF. Consta, no artigo 9º, que o Poder Executivo ele irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais. Os objetivos específicos, né, os tópicos que iremos tratar aqui, são receitas e despesas, receita corrente líquida, despesa com pessoal, com saúde, Fundeb, educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. O primeiro tópico é receita pública. Receita pública é justamente o dinheiro arrecadado pela gestão, certo? É o dinheiro que o governo dispõe para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, iluminação, saneamento, entre outras funções. Essa receita pública, essa arrecadação feita pelo município, ela tem uma subdivisão, é receita corrente e receita de capital. Receita corrente, ela pode ser aplicada tanto para despesas correntes, que iremos tratar mais à frente, como para despesas de capital, a depender da sua finalidade. Recurso próprio mesmo pode ser destinado aos dois. E enquanto que as receitas de capital, elas só podem ser utilizadas para despesa de capital. Como podemos ver aqui, receita corrente são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam a disponibilidade financeira do governo, com efeito positivo sobre o patrimônio líquido, e constitui instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias, com vistas a satisfazer finalidades públicas. E as receitas de capital são receitas que aumentam a disponibilidade financeira do governo, a fim de atingir as finalidades públicas destinadas a atender despesas classificadas em despesa de capital, como falei anteriormente. Nesse quadro aqui, trazemos as informações referente ao valor projetado e o valor realizado das receitas até o segundo quadrimestre de 2025. Podemos ver aqui que projetado, esse valor projetado, ele é justamente o informado pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei elaborada e publicada no exercício anterior para ser executada no exercício seguinte, ou seja, uma lei de 2024 que está sendo executada em 2025. Então, ela projeta tanto valores para a receita quanto para a despesa. E ela projetou um total de 125 milhões estimados para arrecadar, sendo subdividido em receita corrente, que é 130 milhões 629 mil e 200 reais, e receita de capital, 4 milhões 871 mil. E tem a dedução para a formação do Fundeb, que ela é uma conta redutora da receita corrente. E ela é um total aqui de 10 milhões 500 mil e 200 reais. E realizado, ou seja, arrecadado até agosto de 2025, nós temos um total de 78 milhões 934 mil 487 reais e 51 centavos, sendo de receita corrente 80 milhões 75 mil 756 reais e 37 centavos, receita de capital 4 milhões 454 mil 271 reais e 38 centavos. Enquanto que para a dedução do Fundeb, 5 milhões 595 mil 540 reais e 24 centavos. Aí nós trazemos aqui um detalhamento da receita. Na verdade, aqui um quadro de análise vertical da arrecadação feita pelo município de Teolândia. Esse quadro aqui serve para a gente mostrar
para vocês quais são os percentuais e os tipos de arrecadação. Qual a finalidade mesmo? Mostrar que o município, se ele não obtivesse repasses, tanto da União quanto do Estado, ele não conseguiria se manter. Por quê? Porque a única arrecadação que é feita pelo município é justamente essa primeira linha aqui, que é a tributária. E ela corresponde a somente 6,31% do total arrecadado pelo município. Então, esse é o primeiro ponto dessa análise vertical. Para que serve também? Para mostrar a vocês que o município, não só Teolândia, mas muitos municípios da Bahia, eles são, de certa forma, reféns, vamos assim dizer, do repasse do FPM. Por quê? Porque dentre as contribuições, as transferências feitas, os repasses feitos pela União, pelo Estado, é um dos que detém um dos maiores percentuais. Isso se falando de recurso próprio. Como podemos ver, o FPM ele tem 28,91% do total arrecadado. Um único repasse que já forma um percentual de 28,91%. E para que serve também isso aqui? Nós podemos ver que tem outros repasses aqui, como ICMS, IPVA, IPI e o CID, que fazem um percentual de 8,85%. É um percentual considerável também. Mas qual é a outra finalidade da planilha aqui, da análise vertical? Mostrar que, em sua grande maioria, os repasses eles são feitos de forma vinculada. O que isso quer dizer? Vinculado, o recurso já vem com uma destinação específica. Por exemplo, aqui nós podemos ver Fundeb, 41,30%. Podemos dizer que é o maior percentual aqui de arrecadação. 41,30%. Somado aqui ao FNDE, 2,74%. São repasses que têm que ser destinados somente à educação. Então, esses repasses são vinculados à educação. SUS, 9,70%. São repasses que devem ser destinados à saúde. FNAS, 0,41%. Repasse que tem que ser destinado à assistência social. Então, nós podemos ver, como tem outros aqui, convênio, transferências especiais da União, que na verdade o município não arrecadou, mas todos esses repasses aqui, abaixo do ICMS, são valores correspondentes a receitas de recursos vinculados, ou seja, que ele já vem com uma destinação específica. Agora vamos para a parte das despesas públicas. Despesas públicas são aquelas executadas por entidade pública e que dependem de autorização legislativa para sua realização, por meio da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais pertencendo ao exercício financeiro da emissão do respectivo empenho. Como eu já tinha falado, a lei orçamentária anual ela projeta os valores tanto de receita quanto de despesa. E essa lei, ela passa por trâmite no Poder Legislativo para ter a sua aprovação. E a partir dessa aprovação, ela é executada no exercício posterior. E dentro do exercício, a gestão também pode fazer movimentações orçamentárias que são feitas através dos créditos adicionais. Como já tinha falado, receita veio subdividida entre receita corrente e receita de capital. Despesa também é da mesma forma, despesa corrente e despesa de capital. Onde que as despesas correntes elas são gastos com a manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, que não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Ou seja, são despesas para manutenção da máquina pública, né? Despesas com folha, despesas com combustível, com aquisição de material de expediente, dentre outros. Enquanto que as despesas de capital classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos, execução de obras e compra de instalações, equipamentos, ou seja, despesa de capital é o que agrega ao patrimônio do município, patrimônio líquido do município. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter as obras, aquisição de bens móveis, como veículos ou mobiliário em geral, como também a amortização de uma dívida, ela é classificada como uma despesa de capital, uma vez que ela está diminuindo o passivo do município. Despesas orçamentárias sintéticas.
Nesse quadro aqui trazemos tanto o valor projetado quanto o realizado. O projetado, da mesma forma que temos a receita, foi de 125 milhões, sendo subdividido aqui em despesa corrente 109 milhões 879 mil 869 reais e 83 centavos e despesa de capital 15 milhões 74 mil 8 reais e 12 centavos. Enquanto que para a reserva de contingência nós temos um total de 300 mil reais. Reserva de contingência é um saldo orçamentário que nos últimos 90 dias do exercício ele pode, através dos créditos adicionais, ser suplementado em uma outra despesa. Então é um saldo a ser utilizado somente orçamentariamente. É, Despesa realizada. Nós temos aqui total 70 milhões 437 mil 629 reais e 51 centavos, sendo para despesas correntes 64 milhões 165 mil 339 reais e 68 centavos e para despesa de capital 6 milhões 272 mil 289 reais e 83 centavos. Receita corrente líquida. Aqui nós trazemos como é feito o cálculo da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, que é um parâmetro de acompanhamento, de um parâmetro utilizado para os acompanhamentos de despesa com pessoal e o índice de endividamento. A receita corrente líquida ela é justamente a receita corrente menos a dedução para a formação do Fundeb. Nesse cálculo aqui, nós podemos ver que as receitas de capital elas não entram. Então, não é considerado alienação de bens, operações de crédito, nem transferências de capital. Tendo o valor arrecadado, receita corrente, abatemos os valores de dedução para a formação do Fundeb, temos aí então a receita corrente líquida do mês. Só que a receita corrente líquida ela é justamente o mês mais os 11 meses anteriores. Então, no caso agora de agosto, nós temos receitas de setembro de 2024 até agosto de 2025, para termos então a receita corrente líquida a ser utilizada para os índices de despesa com pessoal e endividamento. Lembrando, como eu trago mais à frente aqui, que os valores são diferentes. Tendo esse cálculo, temos a receita corrente líquida. Abatendo as emendas individuais, os repasses que são feitos de emendas individuais. Temos então a receita corrente líquida para o índice de endividamento. Desse valor, abatemos ainda as emendas de bancada e os repasses para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. E temos então a receita corrente líquida para a despesa de pessoal. Como podemos ver, para o índice de endividamento, 108 milhões 72 mil 587 reais e 76 centavos, enquanto que para a despesa com pessoal, 106 milhões 613 reais e 83 613 mil 83 reais e 76 centavos, perdão. E vamos agora ao índice da despesa com pessoal. Essa obrigatoriedade ela está lá no artigo 19 da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela diz que o município ele não pode ultrapassar 60% da sua receita corrente líquida em despesa, em gastos com pessoal, sendo que 54% é para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Lembrando que o acompanhamento ele é feito de forma separada, não agregada. Não é a soma dos dois que não pode ultrapassar os 60%, mas sim o Poder Executivo tem que respeitar seus 54% e o Poder Legislativo seus 6%. Da mesma forma que a RCL é o mês atual mais os 11 meses anteriores, a despesa com pessoal também é o mês atual mais os 11 anteriores. Então podemos ver aqui que o total de despesa com pessoal é de 51 milhões 671 mil 887 reais e 46 centavos. Temos então um percentual de 48,47%, cumprindo aqui então o índice de pessoal, não ultrapassando o mínimo, o máximo exigido de 54%. Lembrando que a obrigatoriedade de todos os índices aqui é de estar cumprindo lá em 31 de dezembro de 2025, ou seja, quando o exercício finaliza, o gestor, a gestora, tem que estar com todos os seus índices cumpridos. Despesas com saúde. O município deverá aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Então,
como podemos ver no quadro de apuração, nós temos receita arrecadada de recurso próprio até agosto de 2025, um montante de 32 milhões 857.929,20 centavos, sendo obrigado, então, ou seja, o referente a 15% é 4.928.689,38 centavos, e o município aplicou até agosto de 2025 montante de 6.278.769,48 centavos, fazendo então um percentual de 19,11%, estando então neste mês cumprindo o mínimo exigido de 15%. Mas lembrando mais uma vez, deverá estar cumprindo em 31 de dezembro de 2025. Fundeb. O Fundeb teve alteração, né, com a nova lei do Fundeb, onde ela modificou seus percentuais. O percentual antes era 60% para os profissionais do magistério, 40% para as demais despesas da educação. Esses percentuais mudaram. Passou a ser de 60 foi para 70% e de 40 para 30%. E lembrando que deixou de ser somente para os profissionais do magistério e passou a ser para os profissionais no efetivo exercício de suas funções na educação básica. Então, todos os profissionais que estão dentro da rede pública municipal de ensino, eles podem compor os 70%. Então, temos aqui que pelo menos 70% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Como podemos ver aqui, arrecadado de Fundeb, temos 32.344.987,94 centavos. 70% disso é 22.641.491,56 centavos, sendo aplicado até agosto de 2025, 22.155.175,01 centavo, estando então num percentual de 68,50%, não cumprindo então o índice de mínimo exigido de 70%, mas a obrigatoriedade é de estar cumprindo em 31 de dezembro de 2025. A lei do Fundeb, ela não trouxe somente essa mudança nos percentuais, de 60 para 70 e de 40 para 30. Ela trouxe também mais dois acompanhamentos. Quais são eles? O mínimo de 15% em despesa de capital e o mínimo de 50% em despesas com educação infantil. Essas obrigatoriedades estão lá na lei do Fundeb, a nova lei do Fundeb, como é chamada, Lei 14.113 de 2020, nos artigos 27 e 28. Aí, como podemos ver, o acompanhamento da educação infantil. Agora sim, um detalhe que eu não passei aqui. Esses acompanhamentos são feitos em cima do repasse somente da complementação do VAAT, não em cima do total de repasse feito do Fundeb. É só na complementação do VAAT. Então, o município que recebe VAAT, ele tem que cumprir esses dois índices. Educação infantil, arrecadado de VAAT. O valor será o mesmo para os dois quadros, R$ 11.428.918,84. 50% disso deve ser destinado à educação infantil, R$ 5.938.460,23, sendo que o município já aplicou até agosto R$ 10.872.010,08, um percentual de 95,13%, estando então acima do mínimo exigido de 50%. Enquanto que as despesas de capital, ele tem que aplicar no mínimo R$ 1.714.337,83, sendo aplicado até agosto R$ 1.650.294,59, então em um percentual de 14,44%, estando abaixo do mínimo exigido de 15%. Mas, como já falei anteriormente, esse índice deverá estar sendo cumprido em 31 de dezembro de 2025. Despesas com educação. Do mesmo modo que a saúde leva em consideração a arrecadação de recurso próprio e tem o seu mínimo de 15%, a educação também tem um mínimo a ser aplicado de recurso próprio. Esse percentual é maior do que na saúde. Esse percentual passa a ser de
25%. Os municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de aplicar, é claro, os 100% da receita destinada à Fundeb. Como podemos ver aqui no acompanhamento, receita arrecadada até agosto nós temos 34.217.336,46 reais. 25% disso é 8.554.334,12 reais. Sendo aplicado até agosto de 2025, 7.341.110,06 reais. Um percentual, então, abaixo do mínimo exigido de 21,45%. Resultado primário. Resultado primário é justamente a receita corrente arrecadada, a receita arrecadada, menos as despesas. Sendo que dessas receitas e dessas despesas nós teremos que tirar a parte que cabe de juros, certo? Então esses valores de juros não entram nem para receita nem para despesa. Quando fazemos receita menos despesa, nós temos um resultado que é o resultado primário, onde nós teremos, se positivo, um superávit primário, se negativo, um déficit primário. E ele serve justamente para indicar se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação e se as receitas fixas são capazes de suportar as despesas fixas. Como podemos ver, nós temos aqui receita primária corrente, R$ 73.657.700,68. Receita primária de capital, R$ 4.454.271,38. Não houve alienação, que seria um valor a ser abatido do somatório dos dois anteriores. Então temos um total de receitas fiscais de R$ 78.111.972,06. Enquanto que para as despesas nós temos despesas primárias correntes, R$ 64.158.346,56. Despesa primária de capital, R$ 6.272.289,83. Tendo o valor a ser abatido de amortização da dívida de 1 milhão, abatido, 1.094.249,71. E vamos agora à parte dos restos a pagar. Isso aqui são os valores pagos no exercício atual de restos a pagar. Restos a pagar, como já sabemos, são despesas de exercícios anteriores, onde elas não passaram pelas três fases de execução: empenho, liquidação e pagamento. Se as despesas passaram somente pelo empenho, no exercício seguinte, ele se torna um restos a pagar não processado. Se passou pelo empenho e pela liquidação, torna-se um restos a pagar processado. Então, passou somente pelo empenho, é restos a pagar não processado. Passou por empenho e liquidação, restos a pagar processados. Aqui nós temos os valores pagos no exercício atual, que é um montante de R$ 350.626,21. Então, temos despesas fiscais no montante de R$ 68.687.012,89, tendo um resultado primário, então, correspondente a um superávit primário no valor de R$ 8.424.959,17. Resultado nominal. Resultado nominal é justamente a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica o quanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período determinado de tempo. Nesse caso aqui, nós sempre faremos o acompanhamento do exercício anterior e o período ao qual estamos fazendo a avaliação. Então, teremos as informações aqui de 31 de dezembro de 2024 e 31 de agosto de 2025, que é justamente o período ao qual estamos avaliando, segundo quadrimestre. Do mesmo modo, temos aqui, após o resultado, se positivo, um superávit nominal, se negativo, um déficit nominal. Como podemos ver, nesse quadro aqui não traremos somente o resultado nominal, mas também o acompanhamento do índice de endividamento, visto que o parâmetro para cálculo é justamente a dívida consolidada líquida. Então vamos lá, como eu falei anteriormente, final de 2024 e agosto de 2025 são as informações
que trazemos aqui. Dívida consolidada líquida era de 113.375.761,20 reais, passando a ser de 104.069.746,82 reais. Como podemos ver lá na última linha, tivemos um superávit nominal de 9.306.017,38 reais. E, acompanhando agora o índice de endividamento, o município passou de um índice de 110,68% para um índice de 97,61%, estando então dentro do limite máximo permitido, que é de 120% da sua receita corrente líquida. Todas as informações que eu trouxe aqui está lá no portal do município de Ituolândia, como também está no ETCM, no campo de consulta pública. Eu sou Felipe Matos, sou assessor contábil. Aqui tem meus contatos. Então, encerramos aqui mais uma audiência pública referente às informações do segundo quadrimestre de 2025 do município de Teolândia.